Olá, pessoal! Eu estou aqui, sou Juliana Tescaro, num podcast com vocês, mais uma vez. E hoje nós temos uma convidada especial, que eu estava na expectativa de recebê-la, que é a Andrea Scheffer, especialista em Direito de Trânsito e uma super empreendedora que veio nos contar um pouquinho da sua trajetória. A gente vai falar um pouco sobre como é que veio essa ideia do direito do trânsito, algo um pouco diferente para quem está navegando no direito como um todo, né? E quer se aproximar um pouco das ideias, da conexão, da conquista de clientes. A gente está falando de 3 pilares e eu quero repetir isso aqui, acho importante, né? Que é gestão, marketing digital e a parte de vendas. Então, a gente vai traduzir isso um pouquinho na linguagem do dia a dia da Andrea. Super bem-vinda, Andrea. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente quer escutar um pouquinho da tua história. Obrigada, Juliana. Muito bom estar aqui conversando sobre direito, sobre empreendedorismo, né, sobre gestão. São temas extremamente importantes, extremamente relevantes para a advocacia e que muitas vezes ficam esquecidas, né, durante toda a trajetória aí da advocacia, durante a faculdade de direito, na verdade, é muito esquecido, é muito pouco comentado sobre isso. Então, a advocacia como um todo, ela precisa, né, de assuntos, de temas como esse. Então, me sinto muito honrada de estar aqui conversando contigo hoje sobre isso. A honra é nossa, Andrea, pode ter certeza, assim, que tem uma expectativa toda de te escutar, né? Eu acho que a primeira coisa que vem como curiosidade é como é que a área do direito do trânsito te atraiu, né? Por que o direito de trânsito? Como que ele chegou na tua vida, né? Porque quando a pessoa sai ali da faculdade, não só o direito, mas isso acontece com muitas outras também, a gente percebe que existe uma condução meio que na manada ali, né? É uma coisa meio que automática. E a gente vê que o direito de trânsito não é algo comum. Como é que isso aconteceu? É realmente curioso, né? Direito de trânsito não é um tema tratado durante a faculdade. A gente não aprende direito de trânsito na faculdade. Então, a gente não sair preparada para atuar nesse mercado, nessa matéria. E foi uma coisa acontecendo um pouco por acaso, né? No escritório que eu atuava como estagiária, foram me demandando esse assunto por entenderem na época, olha que curioso, né? Porque a gente às vezes precisa enxergar o espaço no mercado. Na época, o escritório entendia que o direito de trânsito não era um assunto a ser observado, não era nem um tema a ser objeto de remuneração, né? Era um bônus a ser oferecido para os clientes. Um oceano azul, né? Exatamente. Na visão de uma grande empreendedora, se torna um oceano azul. Então, os clientes que tinham alguma demanda, o escritório disse, não, fica tranquilo, eu passo aqui para minha estagiária e ela faz. E eu comecei a fazer alguns recursos no escritório que eu era estagiária e comecei a conhecer um pouco daquele assunto, vi que não tinha nada sobre esse assunto de pesquisas, nem na internet, nem em livros, não tinha nada praticamente sobre esse tema, e aquilo começou a me instigar um pouco sobre esse assunto. Eu não tinha aprendido na faculdade e comecei a estudar um pouco mais sobre aquele tema. Provavelmente, os primeiros recursos que eu fiz ficaram bem ruins. Não ficou bom? Não, deve ter ficado bem ruins, né? Mas é o teste, né? É o teste, a tentativa, né? Me demandaram aquela questão sabendo que eu também não sabia nada, né? Então, fui aprendendo na prática. Tinha muita expectativa em cima daquilo naquele momento, não teve ninguém para me guiar também, né? E você se permitiu. Exatamente, não teve ninguém para me guiar nesses primeiros passos, eu fui totalmente autodidata, testando e indo conhecendo, né, na prática. Você acha que aí, dentro da tua visão, existia uma certa forma de olhar com oportunidade? Ou você acha que ali você também estava se permitindo, por ser nova, por ser estagiária, por não ter expectativa em cima do projeto, é o tal do risco, né? O quanto eu posso correr o risco. Como é que você vê isso, André? Você acha que tem conexão com isso? Sim, ali eu acho que eu estava totalmente aberta, né? Com os primeiros recursos apareciam, eu ainda não estava formada, então, de certa forma, eu tinha toda a possibilidade, né? A gente diz que quando estagiária é um momento que a gente pode errar, né? Então, eu estava totalmente aberta a essas possibilidades. Mas mesmo logo que eu me formei, porque isso ainda foi no finalzinho da faculdade, mesmo logo que eu me formei, e eu acho isso importante, quando a gente se forma, né, especialmente falando do direito, que é onde eu tenho propriedade para falar, a gente se forma sem esse direcionamento de uma área específica. A gente vê um pouco de cada coisa durante a faculdade,
vê muitas áreas a gente não conhece. Então, acho importante a gente se permitir conhecer as matérias, permitir abrir a mente, abrir a cabeça para oportunidades e conhecer o mercado para enxergar essas oportunidades. E o direito de trânsito entrou aí, né? Eu já conheci um pouquinho, porque eu comecei a trabalhar ali com esses recursos, e eu me permiti conhecer um pouco mais essa matéria. Poderia ser uma outra especialidade, né? Um outro ramo do direito, mas eu comecei a fazer alguns pequenos cursos em diversos temas. Tudo quanto é palestra, a Andréa estava lá. Ia em palestra de penal, ia em palestra de direito do consumidor, ia em palestra de direito... Qualquer coisa, eu estava lá, porque eu precisava conhecer na prática ou vários temas para saber para que rumo eu ia. Né? Eu acho isso importante, né? A gente entender como o mercado funciona para poder tomar o nosso direcionamento. Essa já era a Andréa antes do direito ou passou a ser a Andréa depois de formada com uma paixão da profissão? Curiosa pergunta, né? Curiosa pergunta. Eu acho que isso a gente carrega desde sempre, né? Um pouco isso a gente carrega. Mas durante a faculdade, isso foi intensificando e foi talvez transformando e direcionando para o lado jurídico, né? Porque na área do direito, muito pouco, né? Que eu comentei antes, muito pouco se fala sobre empreender na advocacia. E eu sempre me considerei uma pessoa mais empreendedora. Então, mesmo antes da faculdade, eu tinha essas vontades de empreender, de enxergar outros espaços de trabalho, de ver o trabalho de uma outra forma, né? De enxergar mais do que pagar as contas no final do mês. E no direito, muito pouco se falava sobre isso, e às vezes uma romantização do direito que, enfim, não é a realidade, né? A gente precisa entender que o direito, né, que a advocacia, ela é uma empresa, que a gente precisa entender o escritório como uma empresa e enxergar realmente como um negócio o nosso trabalho. Claro, precisa gostar do que faz, tem tudo... É um pacote completo, né? Mas você foi dando alimento para a tua paixão, né, Andréa? Exatamente, mas tem que ter esse pacote completo. Não adianta eu ter uma paixão, a mal que eu faço, e essa paixão não pagar minhas contas no final do mês. Tem que ter todo um pacote envolvido. Então, tem que saber alimentar todos esses pilares, né? Então, todos esses pilares precisam estar bem estruturados, né? Então, acho que isso foi sendo construído durante toda essa minha jornada. Talvez antes da faculdade, durante toda a faculdade. E, claro, principalmente acho que depois de formada que a gente vai enxergando, né, todas essas oportunidades e vendo como é na prática realmente a advocacia. Dentro do empreendedorismo, aí juntando um assunto no outro um pouquinho, né? A gente sempre diz que a oportunidade do empreendedorismo mora no risco. E a gente percebe claramente que na tua trajetória você optou pelos riscos e foi dando alimento para que isso funcionasse, né? E de fato, em algum momento isso pode, quando o risco é muito grande, pode gerar um trauma se não der certo, né? No processo de vendas, por vezes, a gente tem uma exposição. Então, se você não tem um racional preparado, a autoestima ela fica afetada. Então, tudo isso tem uma convergência dentro do processo empreendedor. E, de fato, a Faculdade de Direito não prepara para isso, assim como outras tantas. Verdade. Fala-se muito no risco. Isso é bem importante. A advocacia, falando da advocacia autônoma, né, do trabalho como profissional liberal, tu não estar dentro de um escritório, né, contratado, porque existem várias formas de se trabalhar na advocacia. E é importante tu conhecer o teu perfil como profissional. Tem perfis de profissional que tu vai trabalhar melhor como um advogado contratado num escritório. E tá tudo bem, né? Tem perfis de profissional que tu vai trabalhar melhor tendo a tua liberdade para construir a tua carreira. Então, isso vai também de autoconhecimento. Eu sabia desde sempre que o meu perfil era para fazer a minha trajetória. Isso eu sempre soube, né? Eu sempre fui, entre aspas, de certa forma, um tanto insubordinada. Então, eu sabia que eu não poderia estar dentro de um escritório com base em regras que talvez eu não concordasse. Teria que estabelecer as minhas regras, né? A minha forma de trabalho. Então, a liberdade de trabalho, ela é algo muito essencial para mim. Então, estabelece os teus princípios, os teus valores, o que é importante para ti. Então, eu sabia que, para mim, a liberdade era muito importante. Só que isso tem um risco. Né? Então, para eu ter essa liberdade, eu não ter aquele fixo, né? Que o pessoal não ter aquele salário fixo no final do mês, tem o ônus de todo mês
eu ter que correr atrás, né, como a gente diz, de fazer realmente aquele meu, entre aspas, o salário acontecer. Então, ele não vem de graça, ele não vem, de certa forma, né, nunca vem fácil, né, nunca vem fácil, de uma forma ou de outra. Mas eu não posso contar com ele, eu não sei quanto vem no outro mês, ele é variável. Então, nem todo mundo sabe lidar com essa questão de uma remuneração variável. Essa instabilidade financeira, às vezes, não é todo mundo que tem essa facilidade de lidar, né? Então, isso gera algumas insatisfações. Então, isso é bem preocupante também. É o desconhecido. Então... A gente não tem... Existe uma previsão, uma projeção, mas é o desconhecido. Exatamente. Então, a gente corre risco, mas como tu falou, tem que ser um risco calculado, né? Então, vou entrar com um processo e vou cobrar só no final. Será que vale a pena? Né? Então, eu tenho que atuar em áreas que eu possa ter um fluxo financeiro que vá suprir as minhas demandas. Né? Eu não posso trabalhar só no amor, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter rotatividade financeira, preciso ter, né, a caixa no meu escritório. E quando eu falo escritório, seja o escritório eu mesma, dentro da minha casa, no meu computador, independentemente da formatação desse escritório, ou, se tiver condições e possibilidade, de ter o seu espaço, né, físico. Pessoas, e aí, processos. Hoje em dia, até é uma questão de escolha, né? Não necessariamente uma necessidade, dependendo da tua forma de trabalho. Mas é importante que o risco, sim, ele vai sempre existir. Acho que dentro do empreendedorismo não tem como trabalhar sem o risco. Até dentro de casa a gente corre risco, né? Exatamente, né? Então, tu tá vivendo, tu tá correndo risco, né? Estar vivo é estar correndo risco. Mas dentro do empreendedorismo, tu tá sempre disposto a isso. Porém, tu tem que estar correndo riscos calculados. Não, correr risco não é ser irresponsável. Então, isso é importante. Vou aproveitar o teu gancho aí que você puxou do escritório e vou trazer aqui. Eu imagino que essa tua curiosidade, essa tua insubordinação, né, dita por você mesma, essa tua vontade de crescer, entender um pouco mais desse horizonte, né, do direito de trânsito, te levou a criar o seu escritório, né? Como é que isso foi? O que te levou a criar o escritório? O que você imaginava dele? E qual foi a maior dificuldade para isso? Legal. Eu comecei, desde sempre, a trabalhar de forma autônoma, né? Então, eu nunca estive diretamente vinculada a um escritório. Só um parênteses, Andréa. O autônomo, ele começa como autônomo para evitar custo, certo? Sim. É isso? Exato. Todo empreendedorismo é assim, gente. Exato. Então, onde é que era o meu escritório? Onde eu estava. Então, antes de ter o meu escritório, espaço físico, eu andava com o meu computador e eu atendia o meu cliente onde dava. Eu atendia na OAB, eu atendia no escritório de um colega, fazia parcerias. Antes da pandemia. Porque a pandemia veio e provocou isso na gente, né? Depois da pandemia, já fazia assim. Depois da pandemia eu podia atender online, né? Porque antes não era essa a realidade do atendimento online. Me facilitaria hoje, né? Sim. Mas hoje é até mais fácil para esse começo. Mas antes não era a realidade do atendimento online, então eu ia onde precisasse. Já atendi até em praça de alimentação de shopping. Não recomendo, é péssimo. Não recomendo. É péssimo, barulho, Boa. Horrível. Mas eu fazia o atendimento onde dava, né? Fazia muitas parcerias com colegas, atendia no escritório de um, de outro, né? E assim foi indo. Então, quando eu decidi abrir o meu escritório físico, eu tinha 5 anos de formada e eu já tinha uma carteira de clientes considerável. E isso foi um fator bem determinante para eu abrir meu escritório físico. Porque como eu disse, sempre um risco? Sim, né? Por que foi um risco calculado? A gente não sabe o que vai ser dali para frente? Não. Mas eu não abri o meu escritório físico sem ter nenhuma base, né? Então, eu já tinha um certo reconhecimento na área, um início de reconhecimento na área que eu estava trabalhando. Então, já demandava, trabalhava especificamente no direito de trânsito, já estava, né, um pouco reconhecida nessa área. E já tinha
clientes me procurando naquela área, a gente tinha uma base, uma clientela nesse assunto. Já era direito do trânsito? Já era direito do trânsito. Assim. Sim. Né? E a minha sócia atuava com direito do trabalho. Então, o nosso escritório inicialmente abriu atuando nessas duas frentes, direito de trânsito e direito do trabalho. Então, a gente atuou nessas duas áreas por uns 2 anos, e depois a demanda de direito de trânsito começou a subir tanto que a gente focou no direito de trânsito. Ela foi contigo daí? Ela se obrigou. Se obrigou porque a demanda de direito de trânsito cresceu muito e ficou desproporcional, né? No escritório e acabou não valendo a pena, né, os esforços, né, pela demanda do escritório. E foi muito interessante, assim, essas migrações que a gente vai fazendo, né? Tudo aí conhecendo o mercado e analisando, né, os resultados. Né? Isso também é preciso ser sempre fazendo essa análise, né? Mas, então, quando a gente abriu o escritório, né, lá em 2017, quando a gente abriu o escritório, já foi com esse risco calculado. Você está atuando desde... Eu atuo desde 2012. E o escritório foi aberto em 2017. Veja, gente, assim, ó, tem uma conexão de tempo aí, aonde traz know-how, aonde traz uma percepção até da praça de alimentação, porque isso tudo é história, é experiência. Mas quem é o cliente, onde é que ele está? Por que ele me procura? Quais são os canais? A Andréia se colocou à disposição através de um estágio, onde ela pegou uma oportunidade para se desenvolver, para se descobrir, se apaixonou, foi dar aula. Tem aula aí no meio, né, Andréia? Tem. É curioso, né? Eu dou aula em Direito de Trânsito desde 2014. Poxa, mas me formei em 2012. Começou a dar aula em 2014, são 2 anos de formada. Exatamente. E eu comecei a dar aula em Direito de Trânsito para outros advogados. E isso hoje eu penso, que loucura. Como assim uma pessoa recém-saída das fraldas da advocacia, recém-saída da faculdade, com 2 anos de formada, vai dar aula para outros advogados de um assunto? Era tamanha a escassez de profissionais nesse assunto que não tinha outras pessoas dando curso nesse assunto. Né? E você nunca pensou que eles pudessem ser seus concorrentes? Não, né? E é interessante, porque eu acredito que quanto mais especializado for a atuação em direito de trânsito, assim como em outras áreas, quanto mais especializado for o assunto, melhor vai ser a jurisprudência, né? Melhor vai ser as decisões administrativas, melhores serão as decisões judiciais e melhora para todo mundo. Ela veio ditando regra, gente. Olha só. Ela quis criar autoridade sem perceber. Numa época onde não se falava em criar autoridade em algum assunto. Vocês conseguem perceber? É muito legal olhar isso, Andréia. É um caminho que você trilhou naturalmente pelo teu espírito empreendedor, com o conhecimento que você tinha, né, o know-how que você foi adquirindo, te gerou impulso para criar o escritório. Isso é muito legal de ver. Hoje é muito gratificante, porque eu tenho mais de 6 mil alunos no Brasil inteiro. Segue dando aula, gente. Ela segue dando aula. Ela não acha que as pessoas vão concorrer com o direito no trânsito com ela. Não. Eu tenho alunos, eu coordeno hoje uma pós-graduação em São Paulo, então eu tenho alunos aqui do Rio Grande do Sul, tenho alunos de São Paulo, tenho alunos do Rio de Janeiro, tenho aluno de Rondônia. Tem aluno do Amazonas, né? Tem alunos do Brasil inteiro. Então, é muito gratificante tu ver, assim, diversas realidades, né? Porque a advocacia, ela muda de local para local. E é muito interessante a gente conhecer diversas realidades e entender como a advocacia, especificamente do direito de trânsito, pode funcionar em diversas realidades, né? Mesmo numa cidade menor, numa cidade pequena, né? Mostrando para todos, né? Exatamente, mostrando como pode funcionar realmente, como a advocacia de trânsito pode, inclusive, ser lucrativa numa cidade pequena, lá no interior, numa cidade do Nordeste, numa cidade do interior do Norte, no interior do Rio Grande do Sul, né? E numa capital nem se fala, né? Realmente é bem gratificante. E qual você acha que foi a tua maior dificuldade na criação do teu escritório? Eu acho que a maior dificuldade é lidar com questões de gestão, de organização de escritório, né? Porque acho que a minha mente, ela é um tanto inquieta, acho que deu para perceber um pouco, né? Então, essa parte de gestão, de organização, essa parte mais burocrática de escritório,
eu acho que sempre foi uma dificuldade maior para mim, né? Então, isso teve que exigiu bastante, né, do meu tempo, né, e da minha capacidade mental ali, né, e do apoio ali da minha sócia, com certeza. E você atribui isso à falta de conhecimento dado ali durante o período de faculdade, ou um pouco das tuas habilidades, ou que o mercado exige e às vezes a gente vem despreparado, até uma questão de educação familiar às vezes, né, Andréa? Tem famílias que vêm preparadas de uma forma, outras de outras, né? Vem preparando, sim, uma questão financeira, tem famílias que não, né? E isso tudo a gente reflete na gestão. Justo. Eu acho que é uma soma de diversos fatores, né? Acho que é uma soma de diversos fatores. Mas tudo pode se aprender, né? Não é a minha melhor habilidade, né? Talvez a minha melhor habilidade não seja essa parte de uma gestão financeira, essa parte mais burocrática do escritório, tanto que eu sempre demandei mais para minha sócia essa parte. E então, digamos que eu fique mais no comercial do escritório, mais na parte técnica, né, do direito de trânsito. Então, essa parte mais administrativa nunca foi o meu forte, né? Então, é interessante e é muito importante e eu nunca fui devidamente preparada para isso. Só que a gente tem que aprender na marra. Sim. A dor ensina a gemer, né? Então, a dor ensina. Então, eu tive que aprender na marra. E se eu não tive uma base de preparo para isso, em algum momento eu tive que aprender. Tive que aprender na prática. Não tive alguém para guiar esses passos. Então, se a gente tiver uma oportunidade para realmente mostrar a advocacia, como realmente a gente tem que aprender uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, isso é essencial. E na faculdade isso não mostra. Na faculdade a gente não tem. Tá, você falou de gestão. E a precificação? A precificação, né? A gente tem uma tabela de honorários que vem da OAB, mas não resolve todos os nossos problemas, né? Porque ela é uma base, mas ela te dá um breve norte, porque ela não disciplina ali todas as questões, todas as matérias que tu vai trabalhar, mas ela dá um breve norte que tu pode seguir, né? Isso na prática, tu vai aprendendo de quanto vale a tua hora de trabalho, e eu acho que isso também tem a ver muito com essa parte de gestão do teu tempo, de gestão financeira, de tu entender quanto custa a tua hora de trabalho. E o problema que você está trazendo como solução para o teu cliente, né? Exatamente, né? Então, e entender realmente que se tu entende quanto custa a tua hora de trabalho, tu não correr o risco de tu estar pagando para trabalhar. Muita gente por aí, muito advogado, paga para trabalhar no final das contas e não percebe. Você acha que o processo de precificação, ele exige criatividade? Mesmo com uma tabela da OAB à tua disposição? Eu não digo necessariamente criatividade, eu acho que exige técnica. Eu acho que não é criatividade, eu acho que existe técnica para precificar os honorários. Uhum. E você, vamos pensar, né, André, assim, uma outra pessoa oferecendo o mesmo serviço que você, precificando menos, cobrando menos, né? Aonde está o teu poder de persuasão, a tua influência, o teu convencimento de pagar o teu preço? Qual é o diferencial? Aí eu acredito que seja justamente a trajetória, né? Eu sempre tento demonstrar para o cliente a questão do processo da expertise, né? Porque eu não sei qual é a outra pessoa, eu nunca faço esse leilão, comparativo, né? Esse comparativo, não sei quem é o outro profissional que ele está orçando, digamos, o trabalho. Mas eu sempre tento demonstrar assim, a minha expertise e a minha bagagem. E eu sei que a minha trajetória e a minha bagagem fazem justamente fazem jus a essa quantificação e a essa precificação. E eu tenho certeza, né? Então, mostrar essa certeza, né? Essa postura diante do cliente, isso é essencial. E esse caminho todo dotado de criatividade. Né? Com Não certeza. necessariamente a precificação, Com mas certeza. a jornada como um todo, né? Com certeza. O know-how que você traduz ali para isso. É né? verdade. E uma dica, um conselho, né? Para uma pessoa que gostaria de ter o seu próprio escritório, independente da linha de escolha, qual é a tua palavra hoje para essa pessoa, Andréa? Acho que não se limitar num primeiro momento, né? Principalmente para quem está se formando. Conheça diversos temas e não se limitar às áreas mais tradicionais do direito, ou mesmo nas áreas tradicionais do direito, enxergar às vezes uma forma diferente de atuar. Né? Hoje a gente precisa de estabelecer o nosso diferencial.
Se tu não tiver um diferencial, tu vai cair na grande massa e talvez tu seja mais um na advocacia. Então, a gente precisa ser diferente. Mesmo nas áreas mais tradicionais, mostrar o que tu tem de diferente no mercado. Se tu não tiver isso, seja trabalhando dentro da tua casa ou ter um super escritório, talvez tu não tenha um resultado. Então, e claro, conhecer de todas as estratégias de marketing, de gestão, que a gente não tem a base na faculdade. Tem uma última pergunta aqui que eu não vou me sossegar enquanto eu não fizer. Não é bem uma pergunta, é uma colocação e eu quero que a Andréa navegue um pouquinho sobre ela. Instagram, redes sociais, marketing digital, né? A gente vê um trabalho muito legal da tua parte sendo realizado, não só com a autoridade do assunto, mas como postura, como profissional, como pessoa, estilo de vida, né? Tem uma mistura muito gostosa que até nos traduz algo do tipo, olha só, dá para escolher algo, né? Diante das oportunidades que o mundo te traz, diante da vida que você tem à disposição, né? Os recursos que você está ali dispostos na tua bandeja. Então, a gente percebe isso fácil nas tuas redes, né? E como que isso começou? Né? Bem breve, assim, Andréa. A gente vai discutir mais, a gente pretende fazer mais bate-papos aqui, mas por que o Instagram? Eu comecei a utilizar mais o Instagram nesse viés profissional por demanda de cursos que começaram a me pedir para eu gravar vídeos. E foi uma dificuldade absurda no início. Eu tentava gravar 50 vezes. Tem uma vez que eu gravei 57 vezes. Nada é fácil, né? 57 vezes. Esse número é contado. Não é exatamente 57 vezes. 57 tentativas por um vídeo de 1 minuto. A minha primeira tentativa de vídeo. E fui tentando... Não desistiu. Exatamente. Por às vezes é muita insegurança, a gente vai colocando crítica, defeito onde não tem, né? Isso acontece muito. E eu fui colocando justamente para a questão dos cursos, né? Para poder divulgar os cursos, fazendo esses vídeos. E, inicialmente, os meus vídeos eram unicamente para divulgar os cursos. Olha, pessoal, dia tal, vai ter tal curso. E conforme foi passando, fui tendo um pouquinho mais de... simpatia pela câmera, né? Eu fui fazendo um pouco mais de conteúdo, né? Fazendo mais lives, fazendo um pouco mais de vídeos, né? De informativos. E isso foi ampliando um pouco mais e cria, né? Uma conexão com quem está te assistindo. Sem dúvida. E isso é muito importante. Uhum. Que legal, André. Assim, foi um estímulo criado para fazer uma atração para o teu produto, para o teu serviço, né? Que hoje nós aproveitamos dele de uma forma mais ampla, inclusive, né? Muito bom. Quero te agradecer a presença aqui conosco hoje, escutar essa tua trajetória linda, maravilhosa, né? Produtiva, lucrativa e te convidar para mais vezes. Né? E estar conosco aqui na imersão, estar conosco no podcast e realizando outros projetos para a gente estimular o pessoal aí na rua, tá? Fico à disposição, adorei o papo e quando quiser, só chamar que a gente vem. Obrigada, Andréia. Até a próxima. Até.